Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mandou um recado diretamente para o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e para o governo Lula nessa segunda-feira. Lula já respondeu ao ser questionado sobre isso em uma coletiva de imprensa ao final da cúpula do BRICS. Só que os seus poucos argumentos, além de frágeis, ainda omitiram alguns fatos que não podem ser deixados de lado. Eu já vou detalhar toda essa história para você e mostrar quais fatos são. Mas antes eu preciso mostrar uma outra cena registrada também nessa sequência de eventos do bloco que aconteceram ontem e hoje no Rio de Janeiro. Bom, você lembra que em setembro de 2015, quando Dilma Rousseff era presidente da República, em um evento da ONU, ela lamentou a impossibilidade de se estocar vento? Pois bem, praticamente 10 anos se passaram, muita coisa mudou, Dilma hoje é presidente do Banco do BRICS, mas as suas falas continuam no mesmo nível. Neste final de semana, enquanto participava dos eventos do bloco no Brasil, Dilma afirmou em uma coletiva de imprensa que, segundo ela, a sua colocação havia sido correta lá em 2015. Veja a sua argumentação dela. No passado, eu lembro perfeitamente quando eu disse que a gente tinha de armazenar ventos e sol. Toda a imprensa brasileira, aqui presente, eu não sei se todos, mas muitos, acharam que isso era uma ignorância. Pois muito bem, saibam vocês que esta é uma das áreas mais importantes na área de energia para resolver um problema que vocês viram acontecer recentemente na Espanha e em Portugal, quando despencou o sistema de transmissão daqueles países. Porque quando você entra num grid que tem toda uma arquitetura que é baseada em energia de base ou base load, entra com energia intermitente, é muito provável que em algum momento você tenha uma disrupção, ou seja, uma queda na rede. E, portanto, hoje, uma das questões mais importantes que tem da área de energia elétrica é fundamentalmente como você armazena energia eólica e solar e, sobretudo, como você estabiliza o grid com a entrada dessas energias. Ô, dona Dilma, a senhora pode até contornar agora falando em armazenamento de energia gerada em usinas eólicas, mas naquela ocasião a história foi bem diferente. A senhora falou em estocar o vento, não energia gerada. Está gravado, registrado, eternizado na internet. O vento, dona Dilma, continua não sendo estocado. Bom, como Dilma Rousseff agora é presidente do Banco do BRICS, que tem sede na China, as suas gafes no Brasil passaram a ser esporádicas. Mas o trono definitivamente não está vazio e a sua sucessora tem trabalhado incansavelmente no papel de envergonhar o povo brasileiro. Nessa cúpula do BRICS não foi diferente. Janja fez questão de chamar a atenção para si mais uma vez, sentando-se logo atrás do presidente Lula neste domingo, durante a sessão plenária Paz e Segurança e Reforma da Governança Global. E ainda por cima deu uma de influencer, registrando o momento com o seu celular durante o discurso do marido. Repare na imagem que, enquanto Lula discursa e sua imagem é transmitida ao vivo, Janja pega o seu celular para fazer fotos ou vídeos. A transmissão do evento então corta a imagem e mostra o representante dos Emirados Árabes Unidos para tirar o foco de Janja. Quando a câmera volta para o presidente, Janja continua fazendo as suas fotos, mas não se dá por satisfeita e ainda levanta ainda mais o seu celular. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, vê o que a primeira-dama está fazendo e suspira profundamente, como fica nítido na imagem. Mas o marido de Janja, o presidente Lula, também fez questão de garantir a sua participação no constrangimento ao povo brasileiro durante essa cúpula. Na tarde dessa segunda-feira, após as reuniões da cúpula do BRICS, Lula participou de uma coletiva de imprensa para fazer um balanço sobre o evento. Logo que foi aberto o espaço para as perguntas dos jornalistas, a primeira delas já foi sobre o anúncio feito por Donald Trump na noite deste domingo, de que os países alinhados àquilo que foi chamado por ele de política anti-americana do BRICS teriam tarifas adicionais de 10%. A resposta de Lula foi essa. Olha, eu sinceramente nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República
de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. Vamos para a próxima. Após esse silêncio constrangedor, veio a próxima pergunta. E ela foi sobre a declaração feita por Donald Trump hoje em uma publicação em rede social, onde ele afirma que está havendo uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que estará acompanhando muito de perto a caça às bruxas contra o ex-presidente e seus apoiadores. Inclusive, eu separei aqui a publicação na íntegra, de um lado a original em inglês e do outro a sua tradução. Veja só. O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu sei muito sobre. Aconteceu comigo 10 vezes e agora os Estados Unidos é o país mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente. Estaria assistindo à caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, chamado eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Sobre esse fato, Lula respondeu isso aqui. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Pois bem, as respostas de Lula até fariam sentido, não fosse pelos inúmeros fatos ocultos por trás delas. Até faria sentido Lula dizer para Trump dar palpite apenas na sua vida e não na nossa, se esse mesmo Lula não fizesse em seus discursos frequentes ataques à política tarifária adotada pelo governo Trump em relação a outros países, como fez nas diferentes reuniões dessa própria cúpula do BRICS, por sinal. Até faria sentido Lula dizer que o Brasil tem dono e que o dono é o povo brasileiro, se esse mesmo Lula não defendesse o controle de discurso travestido de regulação das redes sociais para sufocar a verdadeira opinião do povo e permitir que apenas a sua verdade possa ser compartilhada. Até faria sentido Lula dizer que tem mais coisas importantes para comentar do que sobre Trump e Bolsonaro, se esse mesmo Lula não atacasse constantemente em seus discursos o seu antecessor e principal adversário político, provando cada vez mais que o ex-presidente não sai da sua cabeça. Até faria sentido Lula argumentar que esse país tem leis se ele próprio não fizesse uso político da AGU através de um militante colocado por ele na chefia desse órgão para recorrer ao STF sempre que ele, Lula, como o próprio acabou dizendo na semana passada, não gosta de
de uma decisão do Congresso Nacional. Até faria sentido Lula defender a soberania nacional se o seu próprio partido não tivesse apelado ao povo árabe através da Al Jazeera, como fez Gleisi Hoffmann, para ajudar a tirar Lula da cadeia em 2018. Ou então se esse próprio Lula não defendesse convictamente uma nova governança global que pudesse impor decisões tomadas por ela aos países. Até faria sentido Lula criticar taxas impostas pelo governo de um outro país se o seu governo não tivesse imposto elevação nas alíquotas de um imposto, como fez com o IOF aqui no Brasil, tendo esse aumento derrubado em seguida no Congresso e tendo apelado ao Supremo Tribunal Federal para poder aplicar esse aumento novamente. Até faria sentido Lula criticar um outro chefe de Estado por fazer ameaças pela internet, se esse mesmo Lula não fizesse constantes ameaças aos seus adversários políticos em seus discursos por todo o país e o mundo, cujas viagens são integralmente bancadas pelo povo brasileiro. Aliás, eu tenho certeza que a maior parte do povo brasileiro preferiria ver o seu presidente criticando as políticas adotadas por outros líderes do que postando foto ao lado de uma condenada por desvio de dinheiro, foto acompanhada ainda de uma doce declaração em texto, como Lula fez após ter visitado Cristina Kirchner na semana passada. Os argumentos utilizados contra Donald Trump, francamente, até poderiam fazer sentido se não tivessem sido utilizados por Lula.